Tiago decidirá mudar completamente de lado e se unir a Adriana depois que Pilar aparecer na joalheria com o resultado de um exame de DNA, usá-lo para expulsá-lo da empresa e ainda retirar seu nome da lista de herdeiros. Humilhado, o rapaz procurará Adriana levando consigo uma prova secreta capaz de libertá-la da prisão imediatamente. No entanto, antes de entregar essa evidência, ele fará uma exigência. Logo depois, Tiago também irá ao encontro de Pedro e Kleber para firmar um acordo que dará início a um novo julgamento. Durante a audiência, Ademir e toda a família Brandão ficarão em choque ao ver Tiago surgir com o objeto que desmascara a farsa criada pelo verdadeiro criminoso. Tudo começa quando Pilar chega à joalheria acompanhada de Ademir e Ulisses, segurando nas mãos o resultado do exame de DNA. Os três encontram Tiago na sala da presidência e Pilar dispara sem piedade que ele deve juntar suas coisas e sair imediatamente dali, pois nunca mais pisaria naquela joalheria, nem sequer como cliente. Sem entender o que estava acontecendo, Tiago pergunta do que ela está falando. Pilar então joga o exame sobre a mesa e revela que mandou fazer um teste de DNA que comprovou que ele não é filho de Belmiro. Segundo ela, a prova era definitiva e por isso, ele precisava deixar a empresa naquele mesmo instante. Completamente abalado, Tiago pega o documento, começa a ler e cai no choro. Inconformado, ele pergunta quem seria seu verdadeiro pai se Belmiro não fosse. Enquanto Ademir apenas abaixa a cabeça, Ulisses aproveita para debochar, afirmando que, como ele não é mais sobrinho de Arthur, também perdeu qualquer direito à herança. Em seguida, reforça que Tiago está demitido. Tomado pela vergonha, Tiago continua chorando. Nesse momento, Silvana invade a sala querendo saber o motivo daquela confusão. Pilar não perde a oportunidade de humilhá-la e diz que finalmente descobriu toda a mentira que ela sustentou durante anos ao afirmar que Tiago era filho do irmão dela. Em seguida, afirma que os dois perderam todos os benefícios, não terão mais aluguel pago, pensão e muito menos emprego. Desesperada, Silvana implora para que Pilar volte atrás, dizendo que não tem para onde ir. Tiago também tenta argumentar, afirmando que só sabe trabalhar na joalheria e que sempre foi um excelente funcionário. Pilar deixa claro que não sente qualquer pena dos dois e diz que eles terão que se virar sozinhos dali para frente. Ulisses concorda totalmente com ela, enquanto Ademir demonstra a mesma frieza. Antes de sair, Tiago encara Pilar nos olhos e avisa que ela não faz ideia da prova que ele esconde há tanto tempo. Segundo ele, ela está provocando a pessoa errada. Pilar ri e diz que tudo aquilo não passa de um blefe, mas Ademir fica visivelmente preocupado e pergunta o que o rapaz realmente tem guardado. Tiago responde que se fosse advogado dela, aconselharia Pilar a mudar imediatamente de decisão, antes que fosse tarde demais. Mesmo assim, Pilar continua acreditando que ele não possui prova alguma. Tiago apenas sorri, segura Silvana pelo braço e vai embora. Antes da saída, Pilar ainda faz questão de lembrar que até a casa onde eles moram será tomada, pois também não pertence a eles. Pouco tempo depois, Tiago procura Bruna, a garota por quem está apaixonado, conta toda a humilhação que sofreu e explica que Pilar praticamente armou um golpe contra ele. Apesar disso, revela que guardou durante todo esse tempo uma prova verdadeira sobre o que aconteceu com Arthur, capaz de fazer toda a herança retornar para Adriana e acabar com os planos de Pilar e Ulisses. Bruna fica surpresa ao descobrir que Tiago não é sobrinho de Arthur nem herdeiro da fortuna. Logo em seguida, afirma que acredita ser melhor os dois encerrarem um relacionamento. Tiago leva um susto e pergunta se ela está falando sério. Nesse instante, Carmita aparece furiosa e diz que ouviu toda a conversa. Ela afirma que de qualquer maneira Tiago não herdará absolutamente nada, pois a fortuna ficará nas mãos de Pilar ou de Adriana. Como ele ficará sem dinheiro em qualquer um dos cenários, Carmita deixa claro que ele não serve mais para sua filha e manda que vá embora imediatamente. Arrasado, Tiago começa a chorar. Bruna, mesmo triste, concorda com a mãe e diz que realmente o melhor é cada um seguir seu caminho. Carmita ainda afirma que aquela batalha já está perdida para ele. Mesmo emocionado, Tiago enxuga as lágrimas e responde que ainda não perdeu. Pelo contrário, agora sabe exatamente o que precisa fazer. Em seguida, despede-se das duas e segue diretamente para a penitenciária onde Adriana está presa. Ao chegar ao presídio, uma agente penitenciária avisa Adriana que há um rapaz bonito esperando para visitá-la. Animada, ela acredita que seja Pedro e corre para a sala de visitas. No entanto, ao chegar lá, fica decepcionada ao descobrir que quem a espera é Tiago. Enquanto Adriana caminha até ele, Zeni observa tudo de longe ao lado das outras detentas e comenta que em breve chegará a hora de colocar seu plano contra Adriana em prática. Sem entender a visita, Adriana pergunta o que Tiago deseja.
O rapaz explica que também foi vítima de Pilar e conta toda a humilhação que sofreu após ser expulso da joalheria e perder a herança. Revoltada, Adriana comenta que Pilar sempre colocou o dinheiro acima de qualquer sentimento, ignorando todos os anos em que conviveu com ele como se fosse realmente seu sobrinho. Então Tiago faz a revelação mais importante. Ele diz que escondeu uma prova capaz de tirá-la da prisão ainda naquele mesmo dia. Adriana fica completamente surpresa e pede que ele explique melhor. Tiago revela que na noite do casamento dela, percebeu uma movimentação estranha logo depois da queda de energia. Desconfiado, resolveu investigar e acabou encontrando algo que jamais conseguiu esquecer. Sabendo da gravidade da situação, registrou tudo. Sem acreditar no que está ouvindo, Adriana pergunta o que ele deseja em troca da ajuda. Tiago responde que tem duas exigências. A primeira é recuperar seu emprego e garantir uma casa para sua mãe quando Adriana recuperar toda a fortuna. Ela aceita imediatamente e promete cumprir sua palavra. Depois, Tiago faz o segundo pedido. Quer ver Pilar e Ulisses completamente destruídos, pagando por tudo o que fizeram. Segundo ele, não basta uma simples derrota. A vingança precisa ser histórica. Adriana responde que isso nem precisava ser pedido, porque sua maior missão agora é fazer justiça pela morte de Arthur. Os dois apertam as mãos e selam oficialmente a aliança. Depois de fechar o acordo com Adriana, Tiago volta para casa e encontra uma cena desesperadora. Diversos homens estão retirando todos os móveis do apartamento de luxo, enquanto Silvana chora sem conseguir impedir o despejo. Ela implora por mais um prazo, mas ninguém atende ao seu pedido. Sem entender o que está acontecendo, Tiago pergunta à mãe o motivo daquela situação. Silvana responde, entre lágrimas, que eles estão sendo expulsos do imóvel por ordem de Pilar. Desesperado, o rapaz corre até o quarto para salvar a única coisa realmente importante, o notebook. Ele coloca o computador dentro da mochila e deixa o local imediatamente, enquanto Silvana continua tentando evitar que levem o restante dos pertences. Logo depois, Tiago vai ao escritório de Pedro e Kleber levando o notebook. Ao entregá-lo, afirma que ali está a prova que eles precisam para libertar Adriana e mudar completamente o rumo da história. Pedro estranha a atitude e pergunta o que significa aquilo. Então Tiago abre o computador e mostra o conteúdo gravado. Assim que Pedro vê as imagens, fica completamente em choque, dá um salto para trás e pede que o notebook seja fechado imediatamente. Kleber também assiste a gravação e fica sem palavras, afirmando que aquela prova é extremamente forte e suficiente para inocentar Adriana. O impacto é tão grande que Pedro precisa até se sentar para recuperar o fôlego antes de decidir quais serão os próximos passos da defesa. Alguns dias mais tarde, Tiago e Silvana já estão vivendo em uma casa simples e bastante humilde. É justamente nesse momento que Pilar aparece no local apenas para debochar da situação dos dois. Com um sorriso irônico, ela comenta que deve ser muito difícil trocar o luxo por uma vida tão modesta. Silvana pergunta o motivo da visita, e Pilar admite que foi apenas para confirmar que eles realmente perderam tudo. Antes que a discussão continue, a campainha toca. Tiago abre a porta e encontra uma oficial de justiça segurando um envelope. Pilar estranha a presença da funcionária e pergunta do que se trata aquela correspondência. Tiago abre a carta e, fingindo surpresa, anuncia que o juiz anulou a condenação de Adriana e marcou uma nova audiência. Silvana comemora imediatamente enquanto Pilar entra em desespero e quer saber se aquilo foi armação deles. Tiago responde que, pelo que entendeu, surgiu apenas uma nova prova no processo. Silvana reforça que eles não tiveram participação na decisão judicial. Mesmo assim, Pilar tenta se tranquilizar dizendo que Ademir encontrará uma maneira de resolver o problema e impedir que Adriana recupere a fortuna. Chega então o dia do novo julgamento. Diante de um novo juiz, Adriana entra no tribunal enquanto Pilar, Ulisses e Ademir acompanham tudo com atenção. Ademir revela aos dois que acredita já saber qual é a nova prova apresentada pela defesa, os extratos bancários de Tom obtidos por Pedro. Ulisses demonstra preocupação, mas Ademir garante que conseguirá invalidar aquela documentação e impedir qualquer prejuízo para eles. Quando a audiência começa, Kleber apresenta os extratos bancários juntamente com a quebra do sigilo financeiro de Tom e explica que aqueles documentos comprovam que uma testemunha foi comprada para incriminar Adriana no julgamento anterior. Ademir imediatamente protesta, alegando que os extratos foram obtidos antes da autorização judicial e, por isso, não poderiam ser utilizados como prova. O juiz concorda com a argumentação e determina que os documentos sejam retirados do processo. Pedro finge indignação diante da decisão.
Adriana começa a chorar, acreditando que será vítima de mais uma injustiça. Pilar comemora discretamente, convencida de que Ademir salvou a situação outra vez. Nesse momento, Kleber surpreende todos ao informar que ainda existe uma nova testemunha para ser ouvida. Sem saber de quem se trata, Ademir demonstra preocupação. A porta do tribunal se abre e Tiago entra decidido. Enquanto caminha até a cadeira das testemunhas, encara Pilar diretamente nos olhos. A vilã percebe imediatamente que ele mudou de lado e entra em pânico. Depois de prestar compromisso, Tiago começa seu depoimento. Ele explica que na noite do casamento percebeu uma movimentação suspeita envolvendo uma barra de ferro. Desconfiado de que algo grave poderia acontecer com Arthur, resolveu esconder seu notebook no quarto, deixando o equipamento gravando tudo antes de retornar para a festa. Ao ouvir esse relato, um enorme burburinho toma conta do tribunal. Pilar perde a cor, enquanto Ulisses começa a suar frio, percebendo que o plano deles pode ter chegado ao fim. Tiago continua explicando que depois dos acontecimentos daquela noite, recuperou o notebook e guardou o conteúdo em segredo durante todo esse tempo. Em seguida, pede autorização ao juiz para exibir a gravação. Ademir tenta impedir a apresentação do vídeo, alegando que a gravação foi feita sem autorização. Porém, o juiz afirma que deseja analisar a prova e concede imediatamente a autorização necessária. O telão do tribunal é ligado e todos assistem às imagens. O vídeo mostra claramente Ulisses atacando Arthur com rapidez. Logo depois, Pilar aparece empurrando o irmão para fugir do local. Assim que a gravação termina, instala-se uma enorme confusão dentro do fórum. Pilar admite para Ulisses que tudo está perdido. O irmão entra em desespero ao perceber que poderá perder a herança. Ademir, por sua vez, avisa que a preocupação maior nem é o dinheiro, mas a possibilidade de os dois responderem criminalmente pelos crimes revelados. Tomada pela emoção, Adriana começa a chorar e afirma que sempre sustentou sua inocência. Diante das provas, o juiz declara oficialmente sua absolvição e determina a abertura de investigações contra Pilar, Ulisses e Ademir por causa das irregularidades descobertas durante o processo. Pedro comemora discretamente a vitória, enquanto todos os presentes ficam chocados com a verdade finalmente revelada. Percebendo que a situação saiu completamente do controle, Pilar decide fugir do tribunal ao lado de Ulisses. Já em casa, Adriana resolve colocar em prática a promessa feita a Tiago. Enquanto isso, Pilar, Ulisses, Fábia, Rafael e Ingrid correm pela mansão recolhendo quadros, relógios, tapetes, vasos e todos os objetos de valor que conseguem carregar, tentando salvar parte da fortuna. No meio da retirada dos bens, Adriana aparece acompanhada de Pedro, Tiago e Silvana. Pilar fica revoltada ao perceber que todos se uniram contra ela. Silvana responde que, ao contrário da vilã, Adriana sabe reconhecer quem merece uma segunda chance e cumprirá tudo o que prometeu. Adriana confirma que dará uma nova casa para Silvana e garantirá um futuro digno para Tiago, recompensando a ajuda que recebeu dele. Em seguida, ordena que Pilar, Ulisses e os demais devolvam imediatamente tudo o que pegaram e deixem a mansão antes que a polícia seja chamada. Sem alternativa, Ulisses larga os objetos, segura Pilar pelo braço e diz que o melhor é ir embora antes que a situação fique ainda pior. Rafael, Ingrid e Fábia também abandonam tudo e fogem da mansão. Antes de vê-lo sair, Adriana faz um último aviso. Ela afirma que aquela expulsão é apenas o primeiro passo e garante que sua vingança contra Pilar e Ulisses está apenas começando. E você, o que achou da decisão de Tiago de trair Pilar para ajudar Adriana a provar sua inocência? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo para acompanhar os próximos capítulos dessa história.